Bom dia, bom dia, bom dia, meninas. Bom dia. Por favor, me digam se estão me ouvindo e me vendo bem. Bom dia, Thalita. Bom dia, Diane. Bora rezar, meninas. Bom dia, Celoir. Gurias, quando vocês puderem me dizer se estão me vendo e me ouvindo bem. Tudo certo? Beleza, então bora rezar, meu povo. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, muito obrigada pelo dom da nossa vida. Obrigada, Senhor, porque estamos vivos. Obrigada por mais uma semana, Senhor. Obrigada por esse ano que já está chegando no fim. Obrigada, Senhor, pelo nosso casamento. Obrigada porque podemos rezar juntas. Obrigada, Senhor, pela nossa família, pelos nossos filhos. Obrigada, Senhor, por tudo que temos vivido até aqui, por toda a nossa história. Nós te damos graças, Senhor, te rendemos graças. Pedimos nessa manhã, Senhor, de modo muito especial, que o Teu Espírito Santo venha nos conduzir, Senhor. Nos conduz pelos caminhos da sabedoria, da prudência, Senhor, nos conduz. Nós queremos nos adiantar hoje, Senhor, em Te pedir a Tua graça, o Teu Espírito Santo, no início da nossa semana, no início do nosso dia. Clamar que o Teu Espírito Santo venha sobre nós, Senhor, nos conduzir, nos dar sabedoria e discernimento. Nos ensinar, Senhor, a lutar pelos nossos casamentos, a ordenar as nossas vidas. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo por ordem nos nossos pensamentos, queimar aqueles pensamentos que não vêm de Deus. Vem Espírito Santo ordenar, vem Espírito Santo nos dar sabedoria. Vem Espírito Santo nos ensinar o discernimento dos Espíritos, nos dá essa graça desse carisma do discernimento dos Espíritos, nos ensina a discernir. Nos ensina a falar, nos ensina como pensar, nos ensina como agir. Vem Espírito Santo e nos conduz. Vem Espírito Santo nos transforma. Vem Espírito Santo nos alcança nessa manhã como nós estamos, dentro da realidade de cada uma, dentro das dores, dificuldades, cansaço, exaustão, dentro da esperança, da expectativa que cada uma traz no coração. Vem Espírito Santo, aquelas decepcionadas, as cansadas. Vem, Senhor, nós te pedimos, vem em nosso socorro, Senhor, vem em nosso auxílio nessa manhã. Nos restaura com o poder do Teu Espírito Santo. Restaura nosso entendimento, Senhor, nos dá entendimento da realidade, das circunstâncias. Nos ensina como falar, nos ensina como agir, Senhor. Vem, Senhor, com Teu Espírito, agir na nossa mente, nos nossos pensamentos. Vem, Espírito Santo, acalmar nosso coração. Vem, Espírito Santo, nos acalmar. Vem, Espírito Santo, nos ordenar. Vem, Espírito Santo, em nosso auxílio. Todas as nossas tarefas, deveres desse dia, tudo aquilo que nós temos que dar conta, vem ser o nosso auxiliador, o nosso socorro, o nosso conselheiro. Vem, Espírito Santo, abre os nossos olhos, nos dá entendimento da verdade. Vem, Espírito Santo, em nosso auxílio. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, sobre todos os casamentos, sobre todos os casais que nós temos rezado aqui todos os dias. Vem, Espírito Santo, sobre cada marido, sobre cada resistência no nosso coração e no coração dos nossos maridos. Todas as resistências que fazem com que sejamos adversários, que nos coloca em lugares opostos, não de cooperação, não de amor. Vem, Espírito Santo, nos socorrer. Vem, Espírito Santo, revelar a verdade a nós e a nossos maridos. Vem, Espírito Santo, ordenar as nossas casas. Vem, Espírito Santo, nos ensinar a pôr em ordem a nossa casa interior e a nossa família, o nosso casamento. Vem, Espírito Santo, nos dá força. Vem, Espírito Santo, nos dá visão. Vem, Espírito Santo, nos tirar o medo, nos tirar desse lugar de cansaço, de esgotamento, de desinteresse. Vem, Espírito Santo, retira de nós toda apatia, nos tira deste lugar de apatia.
dos lugares de rebeldia, de descaso com a vontade de Deus, com a voz de Deus. Vem, Espírito Santo, em nosso socorro. Faz de nós, Espírito Santo, mulheres equilibradas, nos dá equilíbrio na fala, no pensamento, nas emoções. Vem, Espírito Santo, curar-nos de toda a ansiedade, de todos os medos, de todos os transtornos. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, em socorro agora de cada mulher que reza. Vem, Espírito Santo, em socorro de cada marido, de cada realidade familiar, das realidades familiares, conjugais, de adultério, de vícios, de enfermidades, de doenças emocionais, psíquicas, espirituais. Vem, Espírito Santo, e transforma todas essas realidades e circunstâncias. Pela intercessão da Virgem Maria e de São José, nós clamamos. Vem, Espírito Santo, em socorro das nossas famílias. Alcança os nossos filhos, toda a consequência dos nossos erros que atingem os nossos filhos, todas as desordens que os nossos filhos já vivem em virtude das nossas desordens, dos nossos maridos. Vem em socorro, Espírito Santo. Vem trazer libertação e salvação para os nossos lares hoje. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Nós trazemos aqui todas as realidades que nós temos vivido dentro dos nossos casamentos, das nossas famílias, os casais que estão fisicamente separados, emocionalmente separados, aqueles maridos que já estão vivendo outros relacionamentos e as mulheres estão aqui rezando. Alcança estes corações, Espírito Santo. Vem em socorro, Espírito Santo, vem transformar pela intercessão da Virgem Maria e de São José. Vem restaurar os matrimônios. Nós entregamos nessa manhã nossa oração nas Tuas mãos, Divino Espírito Santo, e clamamos por milagres de restauração, a transformação das realidades mais difíceis, de maturidade. Vem em socorro, Espírito Santo, vem libertar dos laços do egoísmo, do vício, do adultério. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, libertar de todos os laços malignos, todos os laços do mal, toda a prisão espiritual. Vem, Espírito Santo. Nós clamamos, Divino Espírito, o Teu socorro nessa manhã, o Teu auxílio. Vem em nosso socorro. A palavra de Deus diz assim para nós hoje, gurias, em Provérbios 2. Meu filho, se acolheres minhas palavras e guardares com carinho meus preceitos, e ouvindo com atenção a sabedoria, e inclinando teu coração para o entendimento, se tu apelares à penetração, se invocares a inteligência, buscando-a como se procura a prata, se a pesquisares como um tesouro, então compreenderás o temor do Senhor e descobrirás o conhecimento de Deus, porque o Senhor é quem dá a sabedoria, e de sua boca é que procedem a ciência e a prudência. Ele reserva para os retos a salvação, e é um escudo para os que caminham com integridade. Protege as sendas da retidão e guarda o caminho de seus fiéis. Então compreenderás a justiça, a equidade, a retidão, todos os caminhos que conduzem ao bem. O Senhor traz para a gente essa palavra hoje, falando sobre acolhermos as palavras dele, acolher com carinho os seus preceitos e ouvir com atenção a sabedoria e inclinar nosso coração para o entendimento. Pedir, invocar a inteligência, buscar essa sabedoria como se busca a prata, como se procura um tesouro. Então compreenderás o temor do Senhor. E aqui vem porque é o Senhor quem dá a sabedoria, e de sua boca é que procedem a ciência e a prudência. É uma palavra da gente buscar em Deus a ciência, a prudência, a sabedoria, o discernimento. O Senhor nos exorta essa manhã a buscar nele, e a buscar e a procurar nele, no Senhor, não por aí, né? Mas buscar no Senhor, na intimidade com ele, buscar na voz do Senhor. E sabe, esse desejo
de agradar o coração de Deus, né? O temor de Deus é agradar o coração de Deus, é esse desejo, né? Eu desejo ardentemente agradar o coração de Deus. O quanto, gurias, que esse desejo nos coloca num lugar de paz e de entendimento da realidade. Às vezes a gente está muito perdida nas nossas coisas, né? O nosso olhar está tão voltado para as nossas circunstâncias e a gente está tão abarrotada de coisas para fazer, coisas para decidir, de problemas, de desordens, né? Mas a gente está desordenada. A gente está desordenada na nossa mente, nos nossos pensamentos, nas nossas emoções. Às vezes a gente está reativa demais, ansiosa demais, né? Tem algumas que vão ficando apáticas, algumas mulheres vão para um caminho não de muita reação, mas de apatia, né? Vai ficando apática, não tem vontade às vezes de rezar, né? De fazer as coisas, escuta a palavra, mas não tem aquela... A gente vai indo para esse lugar, as circunstâncias, né? As dificuldades vão tirando a nossa atenção de Deus e a gente já não busca agradar a Deus, porque a gente quer ser agradada, né? E aqui essa palavra está dizendo de uma intensa busca a Deus, né? De acolher as palavras de Deus, de guardar os preceitos de Deus, de ouvir com atenção a palavra de Deus, os direcionamentos do Senhor. Aqui fala de alguém que quer agradar a Deus mais do que ser agradado e que está se esforçando para ouvir o Senhor, né? Nesse lugar o Senhor vai nos dando compreensão. O Senhor vai nos dando ciência, entendimento, sabedoria, prudência, para que a gente possa dar os passos que a gente tem que dar na nossa vida, para que a gente possa viver bem, conduzir bem a nossa vida, conduzir bem nosso casamento, conduzir bem nossos filhos, né? Mas começa, gurias, essa condução num lugar de busca e atenção à palavra do Senhor. O tanto que é importante pra gente, o tanto que é importante e essencial pra gente, né? Essa busca da intimidade com Deus, essa busca de estar no nosso quarto de oração, de ouvir com atenção, de meditar, de pegar a palavra de Deus, de meditar, inclinar o coração para o entendimento. Às vezes, gurias, sabe aquela coisa de se fazer de desentendida, de não querer entender, né? Aqui fala, e às vezes a gente tá compreendendo o que quer, mas a gente tá tão agitado que a gente não se inclina, a gente não se humilha diante de Deus para esse entendimento. A gente quer estar acima do entendimento, a gente quer dar conta das coisas e ainda assim, ó, que Deus abençoe o que eu tô fazendo, que o que eu tô fazendo é o que eu tô fazendo, é o que eu tô dando conta. Aqui fala de parar, acolher as palavras, guardar com carinho os preceitos. Olha que lindo, né? Guardar com carinho os preceitos do Senhor, não com ranço, não com raiva, não, sabe? Buscar essa sabedoria e essa palavra de Deus como quem busca um tesouro. E a palavra de Deus em outros momentos vai falar inclusive assim, que aquele que levanta cedo, né? Cedo de manhã, antes do sol nascer, para procurar a sabedoria, vai encontrar ela sentada à sua porta, ali esperando. Essa palavra sempre me incentivou a rezar, sempre me incentivou a rezar de manhã. Sempre foi uma palavra que me levou para um lugar de vencer a minha preguiça e ir para o quarto de oração de manhã. Essa busca da sabedoria de Deus, né, de como conduzir a nossa própria vida, como conduzir a nossa vida, como conduzir as coisas, como agir, como falar, como corrigir um filho, como dar conta das coisas. Essa sabedoria que vem de Deus, que nos ensina como conduzir a nossa vida, sempre foi algo que me chamou muita atenção. Como tomar uma decisão, né, acertada, como conduzir as coisas para a vontade de Deus. Então aqui é uma condução de vida que eu quero agradar o Senhor. Eu preciso de sabedoria. E aqui fala da busca da sabedoria. E aqui não é uma busca de sabedoria, gurias, de uma ciência humana. Eu vou ler um livro aqui, né, que ensine uma técnica, uma coisa. Não, fala aqui de uma experiência pessoal, de um relacionamento, de ouvir com carinho as instruções do Senhor, os preceitos do Senhor, né?
Existe, obviamente, a nossa busca vai passar por conhecimento da palavra, por ler sobre a vida de um santo, ensinamento, claro que sim. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Eu estou falando aqui daquele momento entre nós e o Senhor, que Deus vai nos conduzindo. Inclusive, gurias, uma coisa muito interessante, muitas vezes um livro que a gente lê, né? Tem tempo certo, sim, tem condução de Deus pra gente ler livro na vida da gente. Existem livros que eles entram na nossa vida para ficar, né? Que ficam na nossa cabeceira e são aquela condução quase cotidiana de Deus para nós, ficam ali e Deus vai usando para falar conosco. Na minha vida, A Imitação de Cristo é um livro assim, faz anos que tá na minha cabeceira, sempre tá ali A Imitação de Cristo. Há uns 2 anos, mais ou menos, os livros de São José Maria Escrivá, O Caminho. Agora eu comprei um que vem O Caminho Sul, que é a Forja, ano passado. E aí tá tudo ali, e aí eu vou lendo aquilo ali, mas foi no tempo de Deus. Sabe quando Deus te indica um livro? Vocês já viveram isso? Quem já viveu isso aí? Diz pra mim. Diz aí, eu já vivi, sei que tu tá falando, Jéssica, tô entendendo. É aquele livro que casa com a nossa realidade naquele momento. Quando a gente tá buscando a Deus assim, querer agradar a Deus, buscando a sabedoria, o livro que cai na nossa mão naquele momento é o livro que tem que cair, que é Deus falando conosco. E a gente entende, era essa a resposta que eu precisava, tá aqui o que eu precisava viver. As gurias estão dizendo que sim, exatamente, vocês sabem o que é isso, né, gurias? Não é assim, eu vou pegar aleatório e vou sair lendo esse livro. Não, é Deus que te dá aquele livro naquele momento da tua vida. É uma resposta para ti. Porque eu tô buscando a Deus. Então, assim, Deus... parece que Deus diz, compra esse aqui. Exatamente, compra esse aqui. Ou a gente ganha, né? Ou ainda, melhor ainda, né? Quando é numa direção espiritual, né? Quando o teu diretor espiritual te diz, lê esse, né? E na nossa vida, às vezes, assim, parece que um livro cai na tua mão, né? Parece que o livro cai na tua mão. Às vezes, tu já leu o livro e ele parece que não teve graça nenhuma pra ti. Não falou contigo, não conversou contigo. E depois de um tempo, tu pega o livro e diz, vou dar uma atenção pra isso aqui de novo. Sente lá, vai lá e pega o livro. Lembra dele. Lembra de um trecho, de uma coisa que tu leu. E aí tu vai pegar aquele livro e ele tem outro sabor, ele tem outro gosto pra ti. Tem livros, inclusive, né? Cada vez que a gente lê, a gente descobre mais profundidade neles. Até ele tá falando aqui das moradas do Castelo Interior de Santa Teresa. Esse livro de Santa Teresa é um livro assim. Cada vez que tu lê, tu descobre tem uma nova revelação, tem alguma coisa que tu não tinha entendido, ele vai mais dentro da gente. Então, assim... até isso, sabe, gurias, Deus nos conduz. A nossa busca pelo Senhor, né, tem que ser assim, Senhor, eu quero agradar teu coração. Quero agradar teu coração. E eu vou buscar. Eu vou acolher, guardar, ouvir com atenção, inclinar meu coração para o entendimento. Essa inclinação do coração para o entendimento, sabe, que vem no meu coração, sabe, gurias, é a humildade. Esse inclinar-se diante de Deus. Senhor, é tu que sabe. Tu estás acima, tu sabe. Eu me inclino para saber a tua vontade. Ô mãe, a minha mãe, tu tá aqui em casa, né? Eu tô me ouvindo. Se tu puder baixar um pouquinho o volume, mãe, porque daí eu me desconcentro ouvindo a minha voz. Baixa um pouquinho aí, mãe, senão eu não consigo me concentrar. Então, isso, gurias, de inclinar o coração para o entendimento, sabe? De invocar a inteligência, buscar como se procura a prata e a pesquisar como um tesouro. Então compreenderás o temor de Deus. Olha, tudo isso para a gente conseguir compreender o que é que agrada a Deus. Pelo desejo de agradar a Deus, a gente começa a viver isso e aí a gente vai compreendendo. E aí, gurias, a gente tem entendimento para fazer as coisas, né? Nessa manhã, assim, eu quero trazer isso para vocês, pra gente pedir isso ao Senhor. Que o Senhor nos traga esse desejo de buscá-lo. Nós precisamos estar no quarto de oração com o Senhor. Nós precisamos, inclusive, né, fazer alguns propósitos aí, né, de fim de ano, né, de oração, de crescimento interior, né, não coisa assim, gurias, solta no mundo de qualquer jeito. Começar a pedir, Senhor, me fala o que tu quer, eu quero crescer, eu quero te agradar, Senhor. Quero agradar teu coração, o que tu quer, o que eu preciso fazer no ano que vem?
Quais são aí as metas espirituais, né? Talvez Deus vai te colocar de tu tirar tanto tempo, né, por dia ou por semana para oração. E aí a gente vai se esforçar para buscar isso, para fazer, né? É preciso que a gente incline o nosso coração para receber a instrução que vem de Deus, gurias, né? Baixar a nossa cabeça. Às vezes a gente é tão orgulhosa, a gente não baixa a cabeça para ninguém, né? É preciso baixar a cabeça, a crista para o Senhor, deixar Deus fazer no nosso coração, operar dentro de nós, nos ensinar qual é o melhor caminho, nos ensinar como lidar com o nosso marido, com os nossos filhos, na nossa vida profissional, na nossa vida familiar. Deus é que tem que conduzir. E é preciso buscar o Senhor, né? Mais e mais e mais buscar o Senhor, né? Ter este momento do nosso dia, ter este momento da nossa semana que eu fico a sós com Deus e eu busco o Senhor e o Senhor me orienta, né? Vocês estão vindo aqui todo dia de manhã, né? Nesses dias e a gente tem rezado, a gente tem buscado o Senhor. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, né? Um espaço que a gente possa rezar, conversar, né? Mas o quanto é preciso construir essa intimidade com o Senhor, isso é algo muito pessoal, isso é muito pessoal, né? E aí também, até isso, gurias, até aí o Senhor vai nos ensinar para quem pedir conselho. Eu sempre falo isso e vou falar mais uma vez agora: cuidado com as amizades, cuidado para quem tu pede conselho, cuidado quem tu coloca dentro da tua casa, cuidado para quem tu abre a intimidade do teu casamento. A nossa família, a nossa intimidade, ela é muito preciosa, não pode ser espalhada por aí, entende? Não pode ser com qualquer pessoa. O Senhor é que nos dá sabedoria de quem, para quem que a gente pede conselho, com quem que a gente reza, sabe? Escolhe uma pessoa, pede: Senhor, me mostra com quem que eu tenho que conversar, para quem que eu vou pedir um conselho, qual é o padre que eu vou me aconselhar, Senhor, com quem que eu vou me aconselhar, porque isso é muito importante. Buscar um conselho no lugar errado pode arruinar a nossa vida, arruinar o nosso casamento. Todo mundo conhece uma história, todo mundo sabe disso. Então, esse cuidado, muita atenção. E quero trazer outra coisa para vocês também, pra gente rezar. Uma coisa que eu quero falar para vocês que alegrou muito meu coração. Vocês lembram que na sexta-feira a gente rezou pela situação de 3 irmãs, né? E eu pedi pra gente continuar intercedendo. Então, por aquela nossa irmã, né, que o marido cometeu adultério e toda a família, né, tá bem desestruturada nessa situação, e a nossa irmã tá buscando a restauração, né? E nessa irmã também eu pedi para que a gente rezasse por todas as mulheres que estão neste sofrimento, nessa busca da restauração pós-adultério. E depois eu falei da irmã que o marido tá no vício, né? Que não quer sair do vício, e a gente tem pedido sabedoria para ela de como agir, que o Senhor venha falar com ela e tire o marido dela do vício. E coloquei aqui, gurias, nessas situações eu tô pedindo por todas. Eu entrego uma e digo: Senhor, todas as irmãs que estão vivendo assim. Senhor, todas as irmãs que têm um marido no vício, seja qual for o vício, vem socorrer e transformar. E eu falei também de uma outra irmã que o marido tá com problema renal. Lembra que eu falei sobre transplante, que eu falei sobre hemodiálise? Vocês lembram disso? Olha que interessante. Enquanto a gente estava rezando, eles estavam indo num médico. Ela nem participou da live naquele dia de manhã, porque ela estava indo no médico com o marido, levando para um outro médico para pedir uma segunda opinião, pelo que eu entendi, né? E aí eles estavam muito preocupados e foram rezando também. A gente estava rezando daqui, a gente pediu tanto a cura, né, para ele. E aí, quando ele chegou nesse segundo médico, esse médico olhou os exames dele, ele acalmou o coração deles e disse para eles viverem bem nesse momento, para acalmar o coração, deu um tratamento, deu instruções ali e pediu para que daqui 2 meses ele voltasse lá, para que eles pudessem ver que nesse momento eles não iam começar a hemodiálise, vão pensar de repente daqui a pouco no futuro transplante, vamos ver como vai ficar. Foi o que o médico falou a partir desse tratamento, a partir desse momento ele deu uma pausa aí de espera. E aí, trouxe muito consolo para eles. Daí eu falei com ela que a gente tinha rezado, né? E ela ficou muito agradecida. E eu disse para ela: ó, nós temos 2 meses agora para rezar muito, para pedir pro Senhor a cura, né? Eu quero pedir que vocês ajudem, gurias, a continuar rezando pela cura desse marido.
E também tenho colocado aqui todos os maridos enfermos, todas as situações de enfermidade que nós temos vivido, né? Mas eu queria comentar com vocês que naquela manhã que a gente rezou, Deus trouxe de volta a esperança pro coração deles, né? Pro coração dessa mulher que estava tão angustiado, não vendo mais saída, né? E o Senhor trouxe uma palavra de esperança, de espera, né? Então a gente vai rezar aqui, né? Eu disse pra ela, a gente vai rezar pela cura dele. Jesus pode fazer um milagre e curar, né? Daqui 2 meses ele chega lá curado. E Jesus pode fazer o milagre de curá-lo através da mão da medicina também, de um transplante, ou seja, como for. Nós vamos pedir a cura. Amém, meninas? Mas eu queria trazer para vocês assim, nessa manhã, a gente retomar algumas coisas para seguir em frente nas nossas últimas 5 lives dessa semana. Gurias, hoje a gente começa o nosso dia com Deus nos exortando à busca da sabedoria e do entendimento. Entendimento, sabedoria, prudência, os preceitos do Senhor, inteligência, né? Compreensão, descobrir o conhecimento de Deus. A gente tem aqui expressões bem fortes do Senhor querendo trazer pra gente revelação. E aí eu quero lembrar vocês de algumas coisas, gurias. Eu sentia isso no meu coração, tá? Que a gente precisa lembrar, né, que a gente tá vivendo uma batalha que é espiritual. Durante toda a semana passada eu falei muito sobre comunicação, né? Eu falei sobre comunicação, eu falei sobre como melhorar a comunicação, sobre o jeito da gente falar. Isso é super importante, porque é um dos pilares do nosso casamento, é a comunicação, é a forma como a gente fala. Para onde a nossa comunicação e a forma da gente se comunicar está nos levando. Muitas vezes vem arruinando o nosso relacionamento, então a gente precisa de restauração nesse lugar. Então eu trouxe para vocês várias coisas, a gente conversou sobre isso. É um assunto que não se esgota, a gente podia falar muito mais. Na sexta-feira eu falei sobre as linguagens do amor, né? Sobre o esforço que a gente precisa fazer para amar o outro como ele precisa ser amado, né? E não é merecimento, gurias, né? Queria lembrar isso para vocês. A gente não vai fazer isso porque o marido merece. Não é por merecimento, é pela salvação da alma dele, né? Pra gente alcançar a alma do nosso marido é preciso que a gente haja com amor, com sabedoria, com prudência, né? As nossas palavras, a doçura das nossas palavras tem muito mais poder e impacto sobre os nossos maridos do que as nossas, para que eles se movam, né, para a vontade de Deus, do que as nossas cobranças e críticas. Isso só nos afasta. Falei sobre isso a semana inteira. E agora eu queria lembrar vocês, né, que existe uma luta que é espiritual e que a gente não pode esquecer que a gente está combatendo o mal, né? A gente não pode esquecer que a gente está combatendo o mal, que é preciso uma vida de oração e tá com os nossos pés firmes na busca da santidade. Porque é justamente a santidade e o estado de graça que vão nos manter protegidas contra esse mal. A gente não precisa ter medo do demônio, mas a gente tem que saber como combatê-lo. E tudo começa por essa busca. Eu li para vocês Provérbios 2, do 1 ao 9, tá? Vocês podem depois ler todo o capítulo 2, ele é pequenininho, vocês vão ver quanta riqueza tem aqui. O diabo sempre vem para matar, roubar e destruir, né? Jesus que nos ensinou isso, lá no discurso dele, lá em João, no Evangelho de São João, no capítulo 10, a gente vê ele falando sobre isso, né? E a gente precisa estar atenta dentro da nossa realidade, da nossa circunstância, e não esquecer. É não dar uma ênfase, por isso que é o equilíbrio, né? É a vida espiritual, a oração e o nosso comportamento, porque as coisas são completamente interligadas, né? Mas a gente precisa lembrar que existe este inimigo, que se eu não tiver uma vida espiritual sólida, uma vida de santidade sólida, uma decisão diária, cotidiana, pela vida de santidade, pela vontade de Deus, né? Eu vou ficar descoberto nessa guerra. O que traz proteção para a nossa vida, gurias, é justamente viver na vontade de Deus. Buscar a vontade de Deus. Diz a palavra do Senhor que quando nós vivemos os mandamentos do Senhor, quando nós vivemos na vontade dEle, as bênçãos dEle vêm até nós e nos alcançam. A gente vai viver em toda a palavra de Deus, a bênção do Senhor sobre aqueles que o temem.
O que é temer a Deus? De novo, é buscar fazer a vontade de Deus, agradar o coração do Senhor. Nós não estamos rezando pelos nossos maridos para agradar o nosso coração. Pode ser que a gente venha num primeiro momento começar a rezar para agradar o nosso coração. Mas aqui se trata de agradar o coração de Deus, porque o meu marido no vício, o meu marido no adultério, o meu marido no erro, o meu marido longe de Deus, não agrada o coração de Deus. Ele não vai para o céu. Ele vai perder a vida eterna. Faz sofrer o coração de nosso Senhor. E é minha vocação levar esse homem para o céu. Então eu vou fazer o quê? Eu vou me empenhar nisso daqui. Eu vou me empenhar em viver bem a minha vocação. Para que eu viva bem a minha vocação, eu preciso da graça de Deus. Eu preciso da graça. A nossa maior proteção espiritual contra o demônio é o estado de graça. É a busca diária, contínua, incessante pela santidade. Não é a ausência de pecado, mas é a luta contra o pecado. Vocês estão me entendendo? O que me protege do mal, o que protege a minha vida do mal, dos ataques do demônio, é a minha busca por fazer a vontade de Deus e não a minha própria. Por agradar o coração de Deus e não o meu próprio coração. Isso aqui é santidade, né? Isso é aí que mora a santidade. É fazer a vontade de Deus, por mais que me doa, por mais que custe, que seja um sacrifício, é carregar a nossa cruz, buscando fazer o quê? A vontade de Deus. Aí está a nossa proteção. Gurias, eu tô no caminho do Senhor, servindo a Deus, fazendo função de serviço a Deus há muito tempo, né? Há muitos anos. Já preguei um monte de coisa, já fiz um monte de coisa, já servi em tudo quanto é tipo de missão, né? Desde de coisa de caridade, com jovens, dentro de movimentos da igreja, muitos anos dentro da renovação carismática, intercessão, pregação, né? Ministério de oração por cura e libertação, anos da minha vida. Por que eu tô falando isso? Por que eu tô passando o currículo? Porque em tudo que eu fiz, e eu já fiz bastante coisa, trabalhei com libertação, tudo isso, tudo que eu fiz, nada se compara espiritualmente falando, nada se compara. A dificuldade de rezar por casamentos, pelas famílias, pela restauração das famílias, nada que eu fiz foi tão difícil quanto rezar por casamento e família. Nada é mais difícil que esse, em lugar nenhum foi mais difícil de entrar. É mais difícil de entrar do que dentro da família, do casamento. É o lugar onde o diabo mais combate a gente. Por que eu tô falando isso hoje? Para te lembrar que a batalha é espiritual. Não é para te assustar. Não é para dizer que o diabo é poderoso. Ele é, mas Deus é infinitamente maior e superior. Deus é todo poderoso criador. O diabo é apenas uma criatura com seu fim já decretado. Mas nós somos inferiores a ele no conhecimento, na inteligência. A gente se deixa levar. Ele vai nos tentar e muitas vezes a gente se deixa levar. Por isso que a gente precisa da graça, porque sozinhas nós não resistimos ao diabo. Por isso a busca da santidade, porque sozinhas nós não vamos dar conta. Não vamos. Isso não é o melhor assunto de se falar numa segunda-feira de manhã, mas eu quero te lembrar dessa realidade. Contra quem você está lutando. Para você, ficar mais atenta. Tudo que eu vou falar essa semana, tudo que eu falei semana passada, falo de comportamento, de doçura, de amor, de jeito na palavra. Por quê? Porque o diabo vai te tentar, porque ele quer destruir teu casamento. De muitas ele já conseguiu. Vocês não têm noção do quanto vocês têm noção, porque vocês me mandam, vocês mesmas confirmam o que eu falo. O tamanho da dor, da destruição, das circunstâncias de desordem que esses casamentos se encontram, justamente por fazer tudo o oposto à vontade de Deus. Pro lugar onde a gente vai indo, gurias, nós vamos ser combatidas, os nossos casamentos têm um alvo. A nossa família tem um alvo pintada. Tem.
E o diabo vai nos tentar até não poder mais. Sabe por que ele vai nos tentar mais agora? Porque a gente tá atenta, porque a gente se levantou para lutar. E ele não te quer lutando. Ele te quer desanimada, ele te quer desestruturada, ele te quer, como é que muitas colocaram no começo da campanha, só no automático, ó, alheia da realidade espiritual, que você nem presta atenção como é que você fala com seu marido, que você já tá cansada, decepcionada, arrasada, apática, é onde ele te quer, onde ele te conseguiu te manter, de repente, por muito tempo da tua vida. Mas agora é um momento de reação. Porque o Senhor está vindo em nosso socorro e Deus está dizendo nessa manhã, minha filha, acolhe as minhas palavras. Guarda com carinho os meus preceitos, o que eu tô te falando. Ouve com atenção a sabedoria, inclina teu coração para o entendimento. A gente às vezes é orgulhosa, eu não quero falar com doçura. Eu não quero ter intimidade com meu marido. Eu quero fazer do meu jeito. Teu jeito não deu certo, minha amada. Teu jeito não deu certo. Sabe quem é que é o pai, que é o grande orgulhoso? É o diabo. Às vezes a gente quer elevar, a gente quer ser orgulhosa no nosso casamento, a gente quer ter a razão, a gente quer mostrar que a gente manda, a gente quer mostrar que a gente é superior, que homem nenhum vai nos humilhar. Não é assim? Quem é que coloca isso aí na tua cabeça? Atenção à realidade espiritual que nos cerca. A guerra vai acontecer aqui na nossa mente para você desistir, para você largar fora, não rezar, não sustentar no jejum. Vocês estão jejuando, gurias, na sexta-feira? Pelo menos na sexta-feira tem que ter jejum. Nós estamos lutando contra o diabo. Atenção, presta atenção no que eu tô falando para vocês. Eu vou falar com conhecimento de causa. Nada é tão difícil de defender quanto o casamento e a família. O diabo odeia a gente que quer defender casamento e família. Ele vem com tudo para nos paralisar. Se não é a graça de Deus, se não é a graça de Deus para nos sustentar, se não é a proteção do Senhor, a gente nem arranca. Olhem para o mundo ao nosso redor. A família está sendo destroçada. Talvez o teu casamento esteja sendo destroçado. Eu vou falar muito ainda sobre comportamento, porque sem se comportar da forma adequada, sem ter o jeito de fazer as coisas, a gente não dá conta. Mas hoje eu quero te lembrar que a guerra é espiritual, não é contra o teu marido. Você não está lutando contra o seu marido. Você está lutando contra o demônio. Então acorda, minha querida. Jejum, oração, rosário. No quarto de oração a gente vai buscar de Deus inclusive o direcionamento para saber como rezar. Que oração que eu tenho que rezar. Que arma eu tenho que rezar. Deus nos deu uma arma muito poderosa que é a oração do Santo Rosário. A oração do Santo Rosário é uma arma muito poderosa. E gurias, assim, quero falar para vocês que às vezes, tá? A tentação ela é tão grande. Vamos ver aí quem é que vai confirmar o que eu falo. Vamos ver se você já sentiu isso, tá? Tem vezes que a batalha espiritual ela é tão grande, a tentação na nossa mente ela é tão grande que a gente fica desorientada. Você não consegue rezar. Quem já ficou de uma forma que não consegue articular as palavras para rezar por conta da agitação, da dor? Quem aí já viveu isso? Não dá conta, não consegue rezar. Chega uma hora de sofrimento, uma hora de pensamento confuso, é tanta confusão mental que a gente parece que não consegue rezar. A gente não vê porta se abrindo. A gente vê tudo fechado, todas as opções parece que são ruins e a gente não sente alegria em nada. É só uma angústia, uma sensação de que não consegue articular Ave Maria. Ó, estão confirmando. Nesses momentos a gente tem que ter armas específicas para esse tipo de tentação. Porque ali a gente está debaixo do ataque do mal. É claro, gurias, que aqui eu poderia falar para vocês de muitas coisas e eu ainda vou falar muito sobre comportamento, mas hoje eu não vou falar sobre comportamento, ok? Semana passada toda eu falei sobre comportamento, na outra eu falei, hoje eu tô falando sobre vida espiritual, certo? Sobre vida espiritual. Quais são as nossas armas neste momento? Por favor, tenham água benta em casa. Tenham água benta em casa. A gente precisa usar água benta.
É um sacramental muito poderoso. Nesse momento de tentação extrema, a gente esquece as armas que tem, tá? Então eu tô aqui hoje para te lembrar as armas que tu tem. Escuta isso, ó, guarda com carinho esse preceito. Guarda no teu coração, inclina agora pro entendimento. Tenha água benta em casa. Tenha água benta em casa. Tem aqui, ó, outro borrifador, eu tenho vários tipos. Eu coloco aqui no borrifador a aguinha benta, tá? E coloco ao meu redor, faço o sinal da cruz com a água benta, coloco no ambiente onde eu tô, coloco na minha casa, ao meu redor. Esse aqui, inclusive, ele é miudinho assim, eu tenho um avental na cozinha e ele cabe no bolso do meu avental. Esse aqui ficou muito tempo no bolso do meu avental na cozinha. Vocês podem pensar que eu sou louca, mas eu só aprendi a lutar. Eu aprendi a lutar. Porque eu sei que quando eu tô lá na minha cozinha cozinhando, quando eu vou limpar minha cozinha, às vezes eu passo muito tempo. Quem é a mulher que passa muito tempo na cozinha às vezes? Quando eu tô lá fazendo isso, a minha cabeça, ó, começa, ó, na luta. O diabo começa a tentar, eu começo a ficar angustiada, irritada. Quem tem irritação? Quem aí sofre com irritabilidade do nada? Parece que às vezes tu sofre um assalto no teu coração, a tua esperança é roubada, a tua paz é roubada, tu sofre um assalto. Ó, a Joelma tá falando, ó, esses dias estava pensando em água benta, ontem fui na missa e não levei água pro padre benzer, viu só, a Joelma, ó, Joelma, o Espírito Santo já tava falando contigo. É desse jeito aí que a gente vai se dando conta que o Espírito Santo vai falando com a gente. A Joelma, ó, me lembrei, esses dias eu tava pensando em água benta. Eu tenho irritabilidade com a bagunça. Olha só. Aí que tá, gurias. Daqui a pouco a gente é assaltada. Nesse momento, eu tenho que compreender que muitas vezes é tentação. Então, assim, primeira coisa que eu faço quando eu tô vivendo isso, eu paro, me dou conta, estou irritada para além da conta. Para onde foi a minha paz? Não tô conseguindo rezar. O que tá acontecendo comigo? Por que eu tô assim? Por que eu dei essa resposta? A gente tem que se avaliar e se analisar naquele momento, tá? Às vezes a gente vai encontrar uma resposta lógica. Meu marido falou aquilo, eu senti isso. Aí depois a gente fala sobre isso outro dia, sobre comportamento, sobre emoções e sobre traumas e sobre o efeito das palavras do nosso marido na gente. Hoje eu vou falar sobre espiritual, tá? Tentação diabólica. Às vezes o diabo vai usar justamente de uma palavra do marido, de uma palavra de alguém no trabalho, alguma coisa para roubar a nossa paz. E não é uma coisa natural. Não é uma coisa que só te incomodou e tu conseguiu passar por cima. Aquilo te assalta, rouba a tua paz. A gente se sente transtornado interiormente no nosso pensamento, vai destruindo tudo dentro da gente. E aí, o que a gente faz? Eu tenho que ter os meios para identificar, cara, eu tô debaixo de tentação e ataque. Eu pensei uma coisa, às vezes não aconteceu nada, mas eu pensei uma coisa que roubou a minha paz. De onde que veio esse pensamento? Às vezes a gente passa pano pro capeta, sabe, gurias? Porque a gente não se dá conta de que é ele que tá nos tentando. Então, ó, água benta, tem água benta. Crucifixos, tenha crucifixo dentro da sua casa, dentro dos ambientes da sua casa, dos quartos da sua casa. Orações de exorcismo curtas. Por exemplo, a oração de São Bento. A oração de São Bento é uma oração de exorcismo poderosíssima. A cruz sagrada seja a luz, minha luz não seja o dragão, meu guia. Vocês conhecem essa oração? Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal que me oferece, bebe tu mesmo o teu veneno. Isso é uma oração de exorcismo. A gente tem que mandar ele embora em nome de Jesus. Você tem autoridade sobre a sua mente e suas emoções para fazer isso? Talvez só falar Jesus, 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 o nome santo do nosso Senhor, fazer o sinal da cruz, fazer o sinal da cruz, esses pequenos, uma jaculatória, vai, ó, mandando o diabo embora. E hoje em dia, gurias, a gente ainda tem esse socorro, né, de a gente pegar o telefone celular que tá sempre com a gente e colocar a tocar o ofício da Imaculada Conceição, um rosário, porque a gente não tá articulando, bota alguém para rezar o rosário contigo, tu vai acompanhando o rosário com alguém. Eu gosto de rezar com o Padre Paulo Ricardo, amo. A voz do Padre Paulo Ricardo já me acalma.
Eu ponho o Padre Paulo Ricardo para rezar comigo, eu vou rezando com ele. Às vezes eu coloco oração de São Miguel Arcanjo. Olha, às vezes, gurias, eu coloco o ofício da Imaculada Conceição para rezar. E eu coloco uma, eu termino, eu coloco outra, eu termino, eu coloco outra, sabe? E daqui a pouco a gente percebe que aquele mal foi embora. E a gente começa a se analisar, cara, por que o diabo tá tentando roubar minha paz? Tá tentando me desarticular, tá tentando fazer com que eu pare. O diabo sempre quer que tu pare. Entende? Entenda isso. Ele não quer que você siga em frente. Ele não quer que você reze. Ele não quer que você se posicione para salvar o seu casamento. Ele quer que você pare aqui. Então resista. Jéssica, eu não tenho força. Busca os sacramentos, busca na oração. A oração é o nosso lugar de fortalecimento, gurias. Sem oração nós não vamos conseguir. Eu preciso me adiantar ao nascer do dia. Eu preciso estar bem disposta para rezar. Gurias, às vezes a gente, olha, o diabo nos vence tão fácil, gurias. Ai, a gente é tão facinha. Às vezes a gente levanta de manhã e cata o celular na mão e se distrai e perde tempo, o tempo que podia estar rezando. Vê uma notícia, vê uma vida de alguém que já te dá uma inveja, já te dá uma insatisfação com a tua própria vida, já te bota num lugar de vitimismo, você já compara com a sua vida, já não reza. Então, primeira coisa no meu dia é Deus. Primeira coisa no meu dia é Deus. Não é o celular, é Deus, é a vontade de Deus, é buscar a direção de Deus. Senhor, me ensina. Quero ser uma mulher forte, Senhor. Em ti. Não aos olhos do mundo. Não uma empoderada qualquer. Não uma feminista. Uma mulher forte em ti, Senhor. Em ti. Me dá doçura, me dá santidade, me devolve minha feminilidade, me ensina a ser mulher. Me ensina a ser uma esposa melhor, me ensina a tirar o meu marido das garras do mal e das trevas. É o Senhor quem nos ensina, e gurias, a nossa satisfação precisa estar no Senhor. Enquanto a gente não aprender a viver bem, né, nesse lugar que nós estamos, né, na nossa circunstância, na nossa realidade hoje. Qual é a tua realidade hoje? Ela pode não ser bonita, não ser atraente, não ser instagramável, não ser a que você sonhou, né? Nem a que você planejou, não era a coisa que você esperava. A circunstância que você está hoje, de repente, ela não é boa. Mas é onde você está que a sua vocação precisa ser vivida. E é por isso que a gente precisa da oração. É por isso que a gente precisa estar atento à guerra espiritual e à batalha espiritual. Vocês sabem que eu sempre falo do equilíbrio entre a vida espiritual e o nosso comportamento. A nossa vida espiritual vai influenciar no nosso comportamento, o nosso comportamento influencia na nossa vida espiritual. Eu não estou dizendo para que vocês vejam o diabo em tudo e em todos à volta, pelo amor de Deus. Mas é que nós não podemos, de maneira nenhuma, ignorar o fato de que o diabo existe, ele é real, e ele trabalha com seus demônios pela destruição do nosso casamento. E ele vai tentar de tudo, ele vai jogar sujo pra caramba, na tua pior dor, naquilo que você mais se desestabiliza. É por isso que a gente precisa ser fortalecido e curar as nossas dores. É por isso que eu preciso de quarto de oração. É por isso que eu preciso de sacramento, para ficar forte, para ficar saudável, para ficar sã. Porque senão eu tô sempre suscetível aos ataques do diabo. É em Deus que eu vou buscar o meu contentamento, é no Senhor que eu vou buscar a minha paz, é no Senhor que eu vou buscar a minha alegria, não na circunstância que eu tô vivendo. A nossa circunstância aqui, ela é sempre temporária, gurias. Ela é sempre temporária. O que permanece é o Senhor. O que permanece é o Senhor. E já passou da hora da gente ser madura para ter esse entendimento, né? De buscar Deus, de buscar a vontade de Deus, de buscar o desejo do coração do Senhor, de resistir, de buscar a direção de Deus para a nossa família, para o que nós estamos vivendo, na condição que nós estamos, bem viver no lugar que nós estamos. E isso é muito íntimo, isso é muito pessoal. Isso é na vocação de cada uma, com o marido de cada uma, com o filho de cada uma, na condição. Talvez você não tenha filhos, na sua condição, no seu lugar onde você está hoje. Bem viver a sua vocação. Por isso nós precisamos buscar o Senhor e estar atentas à realidade que nós estamos vivendo. Então, qual é a casca de banana que eu sempre caio? Tem umas cascas de banana que o diabo joga, sabe? Que é aquela armadilhazinha que ele sabe que pode fazer, que a gente vai cair. Às vezes é uma coisa que nos irrita. Às vezes é uma atitude do marido, uma atitude dos filhos, do colega de trabalho, e aquilo rouba a nossa paz e faz a gente já pecar ali.
Estar atenta às nossas próprias fragilidades e às cascas de banana que nos derrubam. Por isso eu preciso do quarto de oração. Para expor para Deus as minhas fragilidades. Eu sou orgulhosa. Eu não aceito que a minha palavra não seja útil. Até nisso, às vezes, o conhecimento dos temperamentos nos ajuda, né? Eu sou colérica, para mim é difícil não explodir. Eu sou sanguínea, sou impulsiva. Eu sou melancólica, tudo me dói profundamente. Eu sou fleumático, para mim é difícil me mover, né? Aí a gente vai deixando Deus falar com a gente lá no quarto de oração, Ele nos conduz ao conhecimento, gurias. Para quê? Pra gente estar forte na hora da batalha que acontece cotidianamente. Então, assim, a guerra espiritual, ela tá sempre acontecendo. Agora a gente faz guerra ao quê, gurias? A que a gente faz guerra? Ao diabo e a nossa própria carne. O resto é paz com o marido, é paz com os filhos, é paz com o colega de trabalho. A gente vai fazer guerra com o quê? Contra o nosso pecado. A gente vai fazer guerra contra o demônio. Lá no nosso quarto de oração, eu saio do meu quarto de oração, eu vou combatendo no meu coração e Deus vai te ensinar a combater. Deus vai te dar as armas. Esteja atenta ao que Deus vai falar contigo nos próximos dias. A Joelma falou, vai ficar salva, viu, Joelma? A live sempre fica. A Joelma falou, me lembrei da água benta, Deus estava falando com a Joelma. Talvez Deus vai te lembrar da quaresma de São Miguel. Faz a quaresma de São Miguel. Talvez Deus vai te lembrar do Santo Rosário. Esse é o caminho. Deus vai falar contigo. Talvez você ganhe um livro de presente que vai abrir ali um entendimento para você. Agora, gurias, Deus fala com quem quer ouvi-lo e com quem obedece. Se Deus nos dá uma direção e a gente não obedece, não vem a próxima ordem. Não vem a próxima fala, sabe? Porque é um passo de cada vez. Buscar a direção de Deus, a gente tem que ter essa compreensão de que a gente precisa obedecer ao Senhor. Eu preciso obedecer a Deus. Se Deus está me dizendo, eu vou obedecer. Eu vou buscar o Senhor não para ficar sabendo do que tem que fazer. Eu vou buscar o Senhor para obedecer a voz dele. O que ele me mandar fazer, eu vou fazer. Amém, meninas? Nossa live de hoje foi um lembrete. A Joelma tá falando, a semana toda estava pensando em água benta e agora foi confirmação. Ainda no estacionamento assistindo, querida. Deus te abençoe, Joelma. Vai fazer a janta que vai ficar salva a live, não tem problema. Mas a gente já vai encerrar agora. Gurias, hoje eu vim lembrar vocês contra quem nós estamos lutando, tá? Quero falar de novo. Se peguem com a Virgem Maria. O Santo Rosário é uma arma poderosíssima contra o demônio. Rezem o Santo Rosário. Rezem o Santo Rosário, tirem um dia na semana. Jéssica, eu não consigo rezar todo dia, não consigo rezar todo dia. Tira um momento da tua semana, faz um sacrifício. Reza lá com o Frei Gilson às 4 da manhã na sexta-feira. Não sei, procura um momento. E reza o rosário pelo teu casamento. O rosário foi uma arma que o céu nos deu, vocês não têm noção. Talvez vocês tenham, algumas têm já. O poder do Santo Rosário. O quanto o diabo odeia a Virgem Maria e o Santo Rosário. Ele odeia, ele teme. Uma mulher que reza o rosário, levanta a sua família, arranca das garras do demônio. Não esqueçam disso. O rosário é uma arma poderosa. Amém. Senhor, nós te agradecemos por essa manhã, por essa live. Te pedimos, Senhor, todo o socorro do céu que nós precisamos, o autoconhecimento, Senhor, o conhecimento das nossas misérias, de como sair delas. Senhor, fala conosco nesses dias, vem com teu Espírito Santo, Senhor, sobre nós. Mais uma vez nós te pedimos pela intercessão da Virgem Maria e de São José. E fala conosco, Senhor. Fala conosco, Senhor. Fala de maneira íntima, de maneira pessoal. Nos ensina, nos dá as armas para lutar, Senhor. Nos desperta para a realidade da batalha espiritual, Senhor. Nos tira desse lugar de orgulho, Senhor, de dureza de coração. Também do lugar de apatia, de vitimismo, Senhor. Nós clamamos, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo e nos conduz. Nos conduz para a vontade de Deus, nos dá sabedoria e entendimento. Obrigada, Senhor, por tudo que Tu fizeste na nossa vida nessa manhã. E pedimos que Tu continue a falar conosco. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meninas, cuidado com as distrações, tá bom? Nessa época do ano a gente fica mais distraída. Eu já sou bem distraída, nessa época eu fico mais ainda. Cuidado com as distrações, do excesso de trabalho,
do excesso de preocupações, focar no Senhor, né? Durante o nosso dia, levar pequenos pensamentos a Deus, pequenas preces. Pode ser assim: Jesus, vem em meu auxílio. Virgem Maria, vem em meu socorro. Pequenas preces, mas que a gente se mantenha atenta. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, meu povo! Uma coisa, isso também vale para as mulheres que estão aqui rezando por seus casamentos, mas eu sei que tem mães que estão rezando pelos casamentos dos filhos. Continuem rezando, continuem lutando. A oração de uma mãe para os seus filhos é muito poderosa. Amém? Deus abençoe, meninas. Compartilhem a live de hoje com as amigas. Lembra aquela amiga que você começou lá no começo da campanha, que você convidou? Manda a live de hoje para ela. Se ela tá dormindo, para ela acordar de novo, voltar a rezar, tá bom? Deus abençoe, um ótimo dia, uma ótima semana e até amanhã às 7.